Olá, sou Leciane Lima, jornalista e sobrevivente de câncer. Estamos aqui para mais um episódio da nova temporada do Em Casa Podcast, o seu podcast de oncologia da Casa Azul. Estou aqui com o nosso diretor e fundador do nosso podcast, Dr. Grey Portela, e hoje a gente tem um convidado muito especial. Com certeza, olha o rostinho dele aqui já sorrindo. Com certeza. Olá a todos, meu nome é Grey Portela, sou médico oncologista, sou cofundador da Casa Azul Oncologia e você está no Em Casa Podcast, nosso podcast com o objetivo de divulgar a Casa Azul para o Vale do São Francisco, para o Brasil todo e trazer as novidades e fazer a função educativa da Casa Azul. E hoje a gente tem um programa muito especial. Tem uma paciente que recentemente passou comigo, né? Eu indiquei um mastologista. Aí ela assim, quem é que eu vou, doutor Grey? Eu disse, não, pelo seu perfil, você vai em doutor Paulo Giovanni. Aí ela foi doutor Paulo Giovanni, né? Ela foi vários colegas, foi doutor Paulo Giovanni. E ela chegou assim para mim, maravilhada, encantada com o doutor Paulo Giovanni. Aí eu perguntei para a paciente, mas quem é mais bonito, eu ou ele? Aí a paciente caiu na risada, a paciente falou, bem, o senhor é bonito, mas perto do Dr. Paulo Giovanni, o senhor tem que melhorar muito. Tá vendo, né, senhora, coisa dessa? Caramba, ela chegou contando isso no consultório. A mulher não fez isso, não. Aí eu assim, o quê? Ele é tão bonito assim, oxê, Dr. Paulo Giovanni é um pão. Vamos apresentar o Dr. Paulo Giovanni. Dr. Paulo Giovanni fez faculdade de medicina na Faculdade de Medicina de Campos, tá? Fez residência de ginecologia no Hospital Cisan da UPE em Recife, né, Paulo? Isso, perfeito. Fez residência de mastologia no Hospital Barão de Lucena, também em Recife. E nosso convidado tem 2 pós-graduações. Tem 2 residências das pós-graduações. Meus parabéns, Paulo. Ele tem uma pós-graduação em oncoplástica. Foi aonde, Paulo? Foi em Recife. Foi em Recife. Isso. E uma pós-graduação em medicina integrativa. Foi em Recife também? Não, foi no Einstein. Muito bem. Meus parabéns. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que você se apresentasse aqui. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com o Dr. Grey. Quando ele me chamou, eu fiquei muito feliz e muito contente por estar aqui, né? Presente. Um convite desse a gente não pode recusar, né? Estou honrado mesmo, fico até emocionado, né? Eu me chamo Paulo Giovanni, eu sou daqui, sou de Petrolina, né? Nasci aqui em Petrolina. Fui embora da cidade com 14, voltei com 28, fiz as residências e estou aqui já há mais de 10 anos, né? Atuando como mastologista, né? E estou aqui para ajudar o que for preciso, né? E hoje eu atuo, né, tanto numa clínica particular, como também em 2 locais públicos, né? Atuo na Policlínica Municipal de Juazeiro, da Bahia, e atuo também no Hospital Dom Tomás, na parte do SUS, né? Então a gente tem um convidado aqui muito especial e uma curiosidade. Acho que quem não sabe, né, Paulo? Eu nunca vi uma família tão grande. Porque Paulo Giovanni, pelo amor de Deus. Todo mundo é parente. Todo mundo é parente. Quem é a senhora? Não, eu sou tia de Paulinho. Quem é a senhora? Eu sou primo de Paulinho. Eu acho que... Aquela região ali subindo de Rajada, Dormentes, Afrânio, Paulistana, todo mundo ali é parente. Não, eu acho que é assim, elas combinam as parentes do Dr. Paulo e vêm assim de van pra clínica. Eu acho que elas combinam todo mundo, né, Paulo? Verdade. Aí assim, meu Deus do céu, já vem as parentes do Dr. Paulo Giovanni para atender. Ó, pessoal, então, o primeiro profissional que uma mulher, quando diagnosticada com câncer de mama visita, é o mastologista. Então, nosso bate-papo com o Dr. Paulo Giovanni hoje é justamente sobre o início do tratamento, os primeiros passos. E aí, Dr. Paulo, queria que você já começasse falando sobre os fatores de risco. Pronto, é o mais importante, na verdade, na nossa área, que eu acho, né? É a orientação em relação a como prevenir, né? Porque a gente fala em diagnóstico, nos exames de imagem, na consulta, para a gente tentar dar o diagnóstico, mas o mais importante é a gente prevenir como a gente pode evitar esse câncer, né? Então, só um dado estatístico da OMS, eles falam que 40% das mulheres no mundo poderiam ter evitado o câncer de mama se tivessem mudado o estilo de vida.
Então, o que é que a gente observa? Que o câncer de mama, o principal fator. Então, 90% dos cânceres de mama são estilo de vida, somente 10% é genético. Então, as mulheres às vezes se apegam muito à genética por causa de alguém na família que teve câncer de mama e, minha mãe teve, lógico, vai aumentar seu risco. Mas 90% é estilo de vida. Então, a gente vê que a obesidade é o principal causador de câncer de mama. No segundo, logo em sequência da obesidade, a gente fala do sedentarismo. Então, a questão da atividade física. Então, é uma coisa que às vezes eu sou muito chato no consultório, lá no Dom Tomás, na clínica, principalmente paciente que já passou por tudo isso. A gente encaminha para nutricionista, às vezes a paciente não quer, eu não quero ir para nutricionista, mas mulher, aí você vai explicar as estatísticas, o quanto você ganha em fazer atividade física. Então, tem alguns trabalhos que falam em relação à atividade física, que se a mulher faz atividade física pelo menos 5 vezes por semana, 1 hora por dia, ela tem uma diminuição de risco de recidiva até 30%. Então, é alto. Então, assim, associado com as medicações, fazendo atividade, cuidando do peso, então esse risco diminui drasticamente o risco de uma recidiva, de voltar um câncer, né? Então, assim, o que é que a gente vê? A obesidade, sedentarismo, logo em sequência o álcool também é outro fator. E a gente fala também do estilo de vida no sentido do estresse, né? A gente sabe que a cabeça está muito associada também a isso, né? São fatores, por exemplo, insônia, dormir menos de 6 horas por noite, isso tem um aumento de estatística em relação a câncer. Pacientes que também comem muito processados, então paio, calabresa, mortadela, salsicha, que a gente já sabe que já tem essa classificação como cancerígena, né? Então, a gente fala muito em relação de desembalar menos e descascar mais, ou seja, comer mais coisas naturais que estraguem, né? Do que coisas que fiquem 1 ano, 2 anos de validade, pela questão química, também está associado. Então, o principal fator de risco mesmo, é o que a gente faz para prevenir realmente câncer, é a paciente cuidar da sua saúde no sentido de fazer atividade física, tentar cuidar da questão do peso. Então, é uma coisa também que, já que falando do peso, tem uma coisa que chega muito no consultório, se pode usar inibidores de GLP-1, então que está aí na moda, Ozempic, Mounjaro. Pode, no caso, a gente vê que tem o ganho da perda do peso, então ela vai ter menos estrona, vai ter menos hormônio, principalmente se a paciente é luminal, então você vai diminuir aquele estrogênio ruim por causa da diminuição do peso dela, então ela vai ganhar com a perda de peso. Então, assim, pode ser feito, lógico que com acompanhamento médico, com endócrino, né, para prescrever a medicação, com acompanhamento com oncologista, com mastologista, então a conversa para ver aquela história da perda. Porque a gente vê que tem muitos pacientes que passam por isso, tem o uso da medicação, a medicação ela vai às vezes causar aquelas reações do climatério, né? Então ela vai ter a retenção, ela vai ter a dificuldade de perda de peso, vai ter ansiedade, então ela já compensava comendo, então ela precisa daquela equipe multidisciplinar, tanto nós como médicos, mas da nutricionista, do educador físico, né? Da psicóloga, né? Porque não é só o fator faça dieta, né? Tem todo um contexto em volta disso. Então, assim, fator de risco são essas coisas que a gente falou, álcool, cigarro, e em relação à genética, somente 10% estão associados. E aí, quando a gente fala em genética, a gente tem que pensar sempre em primeiro grau. Então, às vezes a pessoa pergunta, minha avó teve, minha tia teve. Primeiro grau é pai e mãe, que o homem também tem câncer de mama, então 1 a cada 100 casos de mulheres vai ter um homem com câncer de mama, e essa estatística, essa genética é maior, né, para a filha, né, que se for um pai, essa estatística aumenta, né? Então, assim, essa relação de primeiro grau, pai, mãe, irmãos ou filhos que tiveram câncer de mama, ovário, e a gente tem algumas síndromes que tem associação com o intestino, tireoide, né, que aí a gente tem que ver que são síndromes que aí teriam que ser investigados a família. E aí vem a questão do teste, né? Quando é que a gente pede um teste genético, né? Quando é que deve pedir? Então, quando a paciente tem mais de 2 casos, ou que tem um caso de primeiro grau, em pacientes jovens, então uma paciente muito jovem, 30 anos, teve um câncer de mama, então você já vai se ligar que ali não é só o estilo de vida, pode ser um fator genético, porque ela tem pouco tempo de vida, né? Para ter tanta exposição do estilo de vida. E o fator idade, lógico, quanto mais você vai envelhecendo, você tem mais risco em relação a isso, principalmente na faixa dos 50 aos 74 anos, né? Lógico que a gente vê uma incidência aumentando, né? Do perfil, justamente porque a gente fala do estilo de vida, né? Da alimentação, da falta da atividade física, então esse contexto todo, né? Do estresse, da vida corrida, e você não come, você come mal e você dorme mal, então esse conjunto, né? Termina ocasionando a evolução para câncer, né? Então é isso. Uma das coisas muito importantes que quem estiver assistindo a gente tem que levar em consideração também é que o estilo de vida
faz com que eu tenha menos chance de ter câncer de mama. Mas também o estilo de vida faz com que eu responda melhor à quimioterapia, as medicações, tenha menos recidiva e tenha mais chance de cura. Então, perfeito, o estilo de vida é um contínuo. a vida toda. Para a vida toda. Então, assim, a partir do momento que a gente toma a decisão de cuidar mais da gente, apesar de ser difícil, nosso ritmo de trabalho, nossa logística, todo o organismo responde, né? Perfeito. Uma coisa, Paulo, que eu queria que você... É uma coisa que é muito discutível e um assunto ainda um pouquinho controverso, reposição hormonal. Pronto. Eu fiz a parte integrativa justamente porque eu tenho curiosidade em relação não só à medicina nossa ocidental. Então, eu vou para outras áreas, inclusive nutrição. Então, até para chegar nessa questão da terapia de reposição. O que é que está se vendo? Se a gente pegar o estudo WHI, que foi o estudo maior que existiu, foi gastado mais de 160 milhões nesse estudo, foi multicêntrico. Então, assim, houve muito viés nesse estudo na época, porque foi feito com estrogênio equino, foi feito com uma dosagem maior. Então, o que é que está se vendo com o passar do tempo, né, em alguns estudos? Que a reposição, ela quando bem indicada, que é isso que eu faço no consultório, as pacientes chegam justamente com esse medo. Doutor, a médica me encaminhou para o senhor aí para ver se o senhor libera a reposição hormonal. Eu não quero fazer, não. Chega exatamente desse jeito. Já tem algumas colegas ginecologistas que já me encaminham, porque justamente eu converso sobre isso, os riscos, né? Então, assim, para que a gente vai chegar na questão da alimentação, né? Também, né? Porque é o seguinte, a gente observa que, na verdade, a reposição, eu digo assim, se você for marcar um verdadeiro ou falso, a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, você vai botar verdadeiro. Ponto. Só que, se você está no climatério, você não dorme, você não faz atividade física, porque seu climatério. Então a gente sabe, eu que sou ginecologista também, não exerço mais gineco, mas eu fiz uma área totalmente voltada para a mulher. Então assim, eu convivo com mulheres diariamente, né? Então, o que é que a gente vê? Mulheres que mudam totalmente sua vida durante esse período antes da menopausa, durante a menopausa, que as pessoas confundem menopausa, que é um ano sem menstruar, com esse período do climatério, que é o fogacho, que é a irritabilidade, que é a insônia. Então, tem pacientes que têm uma clínica muito alta, então elas não têm qualidade de vida. Então, eu digo a elas, qual é a principal causa de câncer, que a gente acabou de falar em fatores de risco? Obesidade. Qual é a segunda? Falta de atividade física. Qual é a terceira? Álcool. Reposição hormonal? Está lá embaixo. E aí eu digo, você não dorme, você tem insônia, aumenta risco. Você não pratica atividade física porque você acorda e não tem disposição. Ela começa a entender que, peraí, realmente. Então assim, o que é que eu vejo? Faço os exames. Fez os exames, está tudo ok? Minha irmã teve, isso contraindica? Não, isso não contraindica. Mas eu digo a ela, você repor, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito? Então você vai dormir melhor, você vai ter ânimo para fazer uma atividade física, você não vai querer matar o marido, que tem paciente que o humor fica totalmente mudado, e você vai praticar atividade física, você vai perder peso. Por quê? O que é que a gente observa em alguns estudos que eles estão vendo, né? Que muita coisa em relação à questão hormonal, ela termina a via desse estrogênio sendo modificado, não porque você está fazendo um bioidêntico, mas porque sua alimentação é ruim e essa via estrogênica vai para uma via proliferativa, via hepática, via citocromo P450, em outras vias. Isso está saindo agora na parte de nutrição. E você começa a pensar, gente, isso bate, porque a gente vê que o segundo câncer após mama é reto intestino, correto? Próstata é no homem e o segundo é reto intestino. Então é o que a gente come, gente, é o que a gente está comendo. Então isso está causando todo um problema de fatores hormonais, né? Então eles estão começando a bater nisso, já se bate muito em relação ao microbiota intestinal, que às vezes a gente vai olhando assim, às vezes quando você começa a ler você fica meio receoso, rapaz, é isso mesmo, e aí quando você começa a aprofundar o tema, você vê, gente, mas isso tem a ver, porque os animais é ração, é hormônio, então a gente come, e aí você vê alguns processados, aí numa dessas coisas que eu estava vendo, existe uma substância que a gente come no pão francês, que é uma substância que é proibida, é uma fórmula pronta para padaria. Eu fiquei até, quando eu vi, minha gente, o pior que é mesmo, que ela é proibida na União Europeia e na Austrália.
e é liberada no Brasil. Então, assim, você vê, não, mas é baixa concentração, mas o pão francês, acho que todo mundo come quase todo dia um pão francês. Então, assim, você está ali. Então, assim, o que a gente come está totalmente relacionado a isso. Então, eu digo ao paciente, olha, se você tem uma estomatologia grande, seus exames estão normais, minha filha, aí eu digo, você tem que estar com a ginecologista que entende de reposição hormonal. É outro cuidado que a gente tem que ter. Muita gente está fazendo reposição de todo jeito, então você tem que ter uma confiança. Então, quando as colegas vêm e eu já vejo o feedback, eu disse, olha, é uma colega que já trabalha com isso, então ela vai fazer de uma forma que é uma dosagem correta, com sua queixa, e a gente vai ficar fazendo um acompanhamento. Então, eu não sou contra a reposição, pelo contrário. Quando bem indicada, ela ajuda a paciente a dormir melhor, ou seja, você diminui o risco de câncer, porque a paciente tinha insônia. A paciente não fazia atividade física, agora faz atividade física. Então, eu tenho várias pacientes no consultório que voltam depois da reposição, dizem, doutor, era para eu ter iniciado, porque realmente mudou. Hoje eu faço atividade, tenho um convívio melhor, mas lógico, a dosagem, quem vai colocar, se vai ser pump, se vai ser implante, se vai ser DIU, isso vai ser o gineco, lógico. Isso aí eu deixo para a conduta vai ser com a ginecologista a partir de agora, mas eu libero, faço uma cartinha e aí elas vão mais tranquilas, eu vou ficar ali acompanhando. E passando por reposição hormonal, a gente vai para a questão da indicação da mamografia. Quando é que a mulher deve fazer a mamografia? Pronto, como a incidência do câncer de mama, ele aumenta a partir dos 40 anos, então assim, é sabido que a partir dos 40 a paciente vai fazer mamografia de rotina anualmente. Então a mamografia é o principal exame para diagnóstico para os pacientes de 40 anos em diante, né? E por que a gente pede a mamografia a partir dos 40? Pela incidência e pela modificação da mama. Então a mulher, quando vai chegando nesse período dos 40, vai havendo uma substituição da mama mais glandular para uma mama mais gordurosa, mais lipossubstituída, o que favorece a gente também detectar lesões pela mamografia. Então ela é feita a partir dos 40, anualmente, até os 74 anos, e a partir dos 74 anos a gente avalia individualmente, dependendo do como o paciente está. Então a gente tem paciente de 74 anos que você olha e diz, ó, parece que tem 50. Porque ela faz tudo, é ativa. Então uma paciente dessa a gente pode fazer a cada 2 em 2 anos, a gente vai avaliando de cada caso. Em relação, por exemplo, à questão de ultrassom, a gente vai fazer abaixo dos 40 e aí pode complementar com ressonância ou não, nos casos em que pacientes têm aumento de risco, né? Ou pacientes que têm uma mama muito densa, aí a ressonância é um exame a mais para a mamografia e a ultrassom. Então, ela complementa os outros exames, né? Ou quando a paciente já está fazendo tratamento, a gente quer ver se tem outras lesões, para fazer uma programação cirúrgica, ou até para ver um segmento oncológico, então a gente pede a ressonância também. Demais, a mamografia, a gente pede normalmente quando a paciente tem histórico de primeiro grau, 10 anos antes, mas aí a gente coloca como 30 a idade menor, então, e ressonância 25, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Ele coloca, se a paciente tiver, por exemplo, o câncer aos 40, a mamografia aos 30, mas se ela tiver aos 35, você não vai fazer a mamografia aos 25, você vai fazer a partir de 30. E aí, como a mama é muito densa, a gente às vezes faz a cada 2, 3, associa a ultrassom, associa a ressonância, vai fazendo o intercalado, mas o mais importante, que vai pela primeira pergunta de novo, que eu acho que é o mais importante das perguntas hoje, é isso. É os fatores de risco. Porque a paciente, ela tem que entender que mesmo que ela tenha uma mutação, que isso eu digo no consultório, as pacientes, doutor, eu quero tirar meus peitos. Ela chega assim, a paciente, eu quero arrancar meus peitos, porque minha mãe teve, então eu quero tirar meu peito. Eu disse, não, calma aí, não é assim não, vamos devagar. Vamos lá, vamos fazer o teste genético. Se der positivo, a gente vai estudar seu caso. Mas o que é que acontece? Quando a gente tem uma paciente mutada e ela está acima do peso, o que é que acontece em relação, inclusive, à questão cirúrgica, que a gente vai ver depois aqui, né, nas pautas, mas em relação a complicações. Então, a própria obesidade é a principal causa de complicação cirúrgica. Então, a paciente está acima do peso, não é diabetes, não é cigarro, é obesidade. Mas diabetes também, descontrolado, cigarro, também vai atrapalhar a questão de cicatrização. Então, assim, volta-se ao mesmo fator de sempre, né? Antes, durante e para o resto da vida, a questão do peso, a questão da atividade física, a questão do estilo de vida, né? Ô Paulinho, então chegou a paciente para você, a gente fez o exame físico, a gente fez a mamografia,
Quando é que vou indicar a biópsia para essa paciente? Pronto, quando a gente analisa paciente, a gente habitualmente quando chega no consultório, a gente vai analisar a paciente como um todo, então a gente faz uma anamnese justamente para saber o risco dela, né? Então, desde fatores como menarca precoce, menopausa tardia, se faz reposição hormonal, se não faz, se tem histórico de primeiro grau, se não tem, se já foi submetida a cirurgias anteriores, porque às vezes a paciente já fez cirurgias na própria mama de nódulos, um exemplo. Então, esse histórico dela em relação, inclusive à queixa também, a gente faz toda uma anamnese. A partir dessa anamnese, a gente vai partir para os exames que ela já está, né? Então, às vezes ela vem com a mamografia, vem com ultrassom, às vezes já vem até com biópsia, né? Já com diagnóstico. Então, assim, a gente vai olhar os exames e vai examinar a paciente até para ver correlação, né? Porque às vezes você olha o exame e você diz, ó, tem a imagem, ou às vezes vai olhar no ultrassom, é compatível, às vezes você acha que não é compatível, então a gente avalia de cada caso. Em relação à biópsia, existe uma classificação, que é o BIHADS, né? Que é uma classificação que é feita mundialmente, então em 2013 foi a primeira reunião com radiologistas, com machos, com as sociedades, para classificar, ou seja, para orientar todo mundo, né, que quando pegasse o exame, pudesse direcionar a conduta. Então, porque antigamente você podia botar, eu tenho um nódulo aqui, sim, esse nódulo biopsia, esse nódulo acompanha. Então, na verdade, eles fizeram uma uniformidade e essa classificação BIHADS, ela é feita tanto para mamografia, como para ultrassom, como para ressonância. Então, o BIHADS, ele vai de 0 a 6, onde o BIHADS 4, 5, ele é indicativo de biópsia. Então, ele pode ser 4A, 4B, 4C. E essas estatísticas do 4 significa assim, a gente vê a imagem, se a imagem ela tem alguns tópicos, né, que a gente considera, para considerar como A, então se ele tem sombra, se ele tem espícula, se ele tem irregularidade, então a gente vai somando, se ele tem uma vascularização central. Então, isso a gente soma e isso vai de 4A, vai ganhando ponto. 4B, 4C e o 5, que é aquele nódulo feio demais. E né, estatisticamente o 4A seria 10% de risco. Então, quando a gente vê, então tem paciente que chega, doutor, então 4 é câncer, né? Não, 4 não é câncer. 4, 4A, 4B, 4, 5, né? São estatisticamente, a gente tem uma estatística. Então, 4A seria 10% de risco, então tem 90% de não ser câncer. Eu digo ao paciente, tem um 4A, se apega ao 90. Não se apega ao 10 não, mas a pessoa tende, a gente, ser humano, mas doutor é 10%, a mulher tem 90%, parceiro, tudo bem, né? E aí o 4B é 50, o 4C seria 95 e o 5 é 99, então é uma imagem muito... Eu já vi um caso de um 5 que deu negativo, e aí fez nova biópsia, porque não foi nem comigo, era uma paciente que não era minha, veio para mim, eu fiz o ultrassom, voltou para o colega mastologista, ele viu a imagem, biopsiou, ele disse, rapaz, eu não estou acreditando que deu benigno, não, vou biopsiar de novo, biopsiou de novo. Deu negativo, ele botou em sala, tirou, era uma área de esteato, ou seja, não era. Eu disse, minha filha, você pode abençoar você, porque era 1%. A imagem realmente era assim, ele olhou, eu olhei, disse, rapaz, é clássico a imagem, mas aí não foi. Mas assim, quando é 5, é 99% de ser. Nessas situações, a gente faz a biópsia. Aí, biópsias podem ser por mamotomia, por core biópsia. Então, existem formas diferentes de fazer essa biópsia, né? Doutor Paulo Giovanni, fiz a mamografia, fiz a biópsia, positivei, estou com meu diagnóstico de câncer de mama. Como funciona a indicação para a cirurgia? Porque já falou, né? Várias mulheres já chegam com essa história. Eu quero tirar minhas mamas. Então, qual é a indicação? A paciente, normalmente ela já chega, ou quando a gente faz a biópsia, e aí a gente dá o resultado, o diagnóstico no próprio consultório. E na biópsia eu sempre peço para vir um acompanhante, né? Sim. Às vezes o acompanhante, e é engraçado, do sexo masculino, chega lá na biópsia, doutor, não vou ficar não. Já teve situações que eu fiz a biópsia, a paciente conversando comigo, o marido desmaiou. Na biópsia. E a paciente de boa e falou, o que é isso, doutor? Eu disse, rapaz, vou terminar aqui já o cu doer. Mas assim, tem essas situações, mas a gente pede para vir um acompanhante, porque é uma biópsia, é um procedimento invasivo, apesar que a gente faz conversando, orientando, né? Então a gente orienta, a orientação sempre vem com um sutiãzinho mais apertado, pode se alimentar, porque às vezes a paciente acha que a biópsia tem que vir de jejum. Eu disse, não, pode comer, coma normal e venha. Então a gente faz toda essa orientação e dá uma orientação no pós. Quando a paciente volta, né, e aí sempre ela vem com o acompanhante, às vezes tem situações que a paciente não vem, mas às vezes é por desejo dela, né, então ela não quer, às vezes, passar para a família, né. Então, assim, a gente
conversa com a paciente. Então, a paciente, nesse momento, é um baque, né? Então, a gente tem situações muito diferentes. E o ser humano, ele tem isso, né? Cada um recebe uma informação e filtra de forma diferente. Então, eu tenho desde pacientes que desabam, né? Eu acredito que o Dr. Grey vê isso também com diária, né? Porque lida com isso, né? E com certeza chega também para ele na mesma situação com o resultado de biópsia. E às vezes não veio para o mastologista, mas veio para o oncologista porque já está com resultado de câncer. Então, a primeira consulta às vezes é com o oncologista, às vezes não é com o mastologista, porque a gente tem uma coisa que a gente vai falar depois que é imunistoquímica. Então, às vezes tem uma situação que tumores são maiores, então o Dr. Grey tem que iniciar químio para depois a gente fazer a cirurgia. Então, existem situações na área médica que a paciente ganha mais fazendo a quimioterapia primeiro, para depois a gente operar, porque ela tem mais benefício, comprovadamente, cientificamente falando, do que a gente partir para a cirurgia. Então, por exemplo, eu tive recentemente uma paciente, que é inclusive comum nossa, eu encaminhei para o senhor, ela mandou mensagem para mim, eu já estava com diagnóstico, doutor, eu quero operar. Eu disse, mas peraí, não é assim não, mulher, se acalma. Aí conversei com ela, eu olhei os exames e disse, ó, você tem que ir para o Dr. Grey, para ele iniciar a quimioterapia. Por quê? Porque esse tipo de tumor, que era um triplo negativo, era um tumor de 2,5, então precisa iniciar a quimio. E a gente vai botar um clipe para marcar esse tumor, para justamente ver essa progressão, dessa regressão, na verdade, que o objetivo é esse, é fazer a quimio para a gente regredir em vivo, né, ver que a resposta está indo bem, e aí o Dr. Grey pede os exames, a gente repete, vê que houve melhora, e aí isso é legal, porque você diz à paciente, ó, tá indo bem, viu? Tá diminuindo o tumor, então isso é ótimo. A cirurgia, a gente vai conseguir fazer até uma cirurgia menor, e aí vem a questão de eu quero tirar meu peito, né? E aí a gente vai para a parte científica, né? Há muito tempo atrás, a mastologia era baseada em fazer uma mastectomia chamada Halsted, né? Que foi quando começou, foi um precursor, porque achava-se que o tumor era local e resolveria fazendo o mais drástico possível, né? Então entra tirando tudo, né? Então tirava peitoral maior, menor, fazia esvaziamento, então as pacientes ficavam com aquele linfedema, né? E foram se vendo com a medicina, com o advento da oncologia, com a quimioterapia, com a radioterapia, que a paciente era na verdade fazer o menos, a paciente tinha muito mais benefício do que ser tão agressivo localmente. Então, o que é que foi se vendo? Que cirurgias que são menores, ou seja, um quadrante, então a situação que a paciente, a gente tira uma área, né, da mama, um quadrante, ou um segmento da mama, porque na verdade a gente tira essa área com margem, então o que seria margem, né? O tumor estaria aqui no meio e a gente tira em volta, e aí uma patologista, que ela vai avaliar a margem e vai dizer, ó, doutor, saiu tudo, Paulo, saiu tudo, margem livre, e a gente faz a investigação da axila, por quê? Porque a maioria dos tumores de mama, a drenagem é via linfática. Então a gente faz hoje aqui na região, existe com Tecnesse, mas não tem aqui, mas a gente quer com probe, mas a gente faz com azul patente, faz muito bem feito aqui, os colegas mastologistas têm uma convivência de fazer isso e faz muito bem, patamar excelente. A gente usa um corante chamado azul patente, esse corante ele vai migrar para a região da axila e durante a cirurgia a gente tira uma amostragem de 1 a 3 linfonodos, que manda para a patologista diz, ó, se tem câncer, se não tem naqueles linfonodos, e aí a gente vai conduzir a paciente durante o intraoperatório, dependendo se ela fez químio antes, se ela não fez químio antes, e a conduta vai mudar de acordo com o intraoperatório com a patologia. Então a gente precisa, inclusive, do médico que laudou a biópsia de câncer em sala para nos ajudar, coisa que nos Estados Unidos não tem, por causa que o custo é muito alto. Então lá eles tendem a tirar, botam os clipes e espera o resultado para ver se vai ter que reabordar ou não. Depois. E isso a gente tem esse ganho muito grande aqui no Brasil em relação a patologista fazer em loco, porque a chance dessa paciente voltar para ser reabordada é mínima, porque você já fez tudo, a patologista já viu, já disse que você tem que tirar um pouquinho mais, você tira mais, então a chance é mínima, entendeu? Eu queria que você falou uma coisa muito importante, que eu queria que você resumisse aí a classificação molecular do câncer. Queria que isso ficasse, as meninas já vêm, hoje eu estou numa situação, não vou dizer complicada, eu estou numa situação que eu estou com 3 pacientes que eles fizeram uma IA no celular oncológica. Então, rapaz, assim, chega muito. Não, fica uma situação difícil, porque é o seguinte, você chega na consulta e os 3 fizeram uma IA oncológica. Um deles fez um desenho dele em 3D com um tumor.
E a redução do tumor de acordo com a ressonância e o PET. Foi e o negócio. mesmo, rapaz? Então, Fantástico. ele faz um bonequinho que roda, tipo assim, a garota do Fantástico fica rodando. Rapaz, esse E ela- manja, viu? Não, eu falando assim, né? Meu E Deus. A IA do celular dele também pega os últimos artigos, né? Rapaz, que Pega os últimos fantástico. artigos. Aí eu falei, e isso já O senhor não faz... pegou orientação não para passar pra gente? E aí a gente já tá desde maio que eu tô acompanhando ele, mais ou menos foi maio do ano passado, né? Aí eu às vezes eu brinquei, como é que tá a minha nota? Não, a sua nota tá 10, porque o senhor acerta tudo. Mas quando o senhor não acertar, eu vou avisar. Então, eu tenho uma paciente com câncer de mama que ela fez isso também, então ela já vem com o tratado de Com oncologia. tudo, né? É, com tudo, né? pronto, né? E ela é especialista em tipo molecular. Então, eu queria que você resumisse, para quem estiver ouvindo, quais são os tipos moleculares mais frequentes. O que a gente, para ficar mais clássico, né? A gente, na teoria, divide em 4, né? Que são os luminais, né? O luminal A, B, o triplo negativo e o Ré. Só que a gente já está vendo agora, o doutor Grace sabe disso, o low, né? Low, Ré, que já vai ter em relação com drogas novas. Então, assim, para ficar mais fácil, são 4, né? Então, assim, os luminais são os mais comuns, quase 70% dos tumores, principalmente os pacientes de mais idade, são hormonais, né? Então, tem o luminal A e o luminal B. O que vai diferenciar ali é o KI67, que é uma questão de proliferação celular, ou seja, ele tem um prognóstico pior, o luminal B, né? Por essa proliferação. E aí, até tem vamos dizer assim, umas discussões em 14, 20 de classificação. Alguns livros falam 14, alguns livros falam 20. E aí, no final, o pessoal classificou depois de 15, já seria luminal B. O triplo negativo, ou seja, deu tudo negativo. Então, RER negativo, receptor estrogênio negativo, receptor progesterona negativo. KI67 normalmente nesses são altos, né, habitualmente, porque são tumores mais agressivos, são tumores mais em pacientes jovens, né, o triplo negativo. E tem o HER2 negativo. E o HER2 positivo, que a gente chama super expresso, né, que ele vem com 3 cruzes, né? Que tem drogas-alvos, né? E o Dr. Grace sabe bem que tem até livros, filmes da pessoa que criou a medicação, porque ela foi, vamos dizer assim, ele foi um divisor de águas para a oncologia, para a mastologia em relação à sobrevida das pacientes. Então, assim, ele mudou a história dessas pacientes com HER2 positivo. Inclusive, são as pacientes que melhor respondem à quimioterapia neoadjuvante. Então, normalmente, quando é ré, eu já mando clipar, porque em torno ali de 40%, 50% some a lesão por completo. E às vezes pergunta, e o senhor vai operar? Para que o senhor vai operar? Não já sumiu? Mas, não, mas eu tenho que tirar o clipe aí que foi colocado. Eu tenho que tirar aquela área ali, eu tenho que tirar, mulher. Mas é exatamente isso. Então, nós normalmente dividimos nesses 4 e tem a questão de prognóstico, tem a questão justamente da conduta. Então, normalmente a gente coloca tumores acima de 1 centímetro para triplo negativo, fazer QT-NEO, né? Habitualmente pela sociedade é assim. O HER2, tumores até 2 ali, você pode até optar por cirurgia. Mas lógico, se a axila tiver ali positivo no luminal, eu normalmente gosto de encaminhar para químio, porque a gente tem que pensar, e eu digo às pacientes, às vezes elas não entendem, que elas acham que não, igual operando aqui acabou, né? Então eu digo, olha, não, a questão a gente tem que pensar as células, né? Então a gente vai tratar você primeiro como um todo, ou seja, você vai fazer químio, você vai tratar você toda, inclusive a lesão. E depois eu vou tirar a lesão e depois vai fazer rádio, ou seja, eu digo, ó, a cirurgia e a rádio é para tratar aqui, ó, local. A químio é para tratar você toda e local. Eu digo isso a paciente. E depois de passar por tudo isso e fechar todo o estudo mesmo para... Não, agora é um caso cirúrgico. Quais são os cuidados pré-operatórios? Então, a gente tenta, inclusive quando a gente vai optar por cirurgia, justamente a questão da obesidade, da diabetes, às vezes a gente vai fazer atividade física. E eu sou cri-cri em isso, eu tenho umas pacientes do Dr. Paulo, é chato com esse negócio de atividade física. Eu digo, minha filha, eu não gosto também não, mas eu vou fazer, eu tenho que fazer, porque é preciso fazer. Aí eu fico com isso, inclusive no pré, eu digo, fazer atividade física, nutricionista. Então, quando ela está ali fazendo seus exames, eu já estou dando a orientação de cuidados em relação à questão do peso, porque a gente sabe disso. Outra coisa que eu falo também muito com as pacientes é ter um grupo de apoio. Então, assim, recentemente uma paciente veio para mim e a gente chega, às vezes, com alguns comentários de vizinha, tia, cunhada,
essa paciente tinha feito a cirurgia e a orientação da cunhada foi... Porque não tirou o peito. Era para ter tirado o peito. E isso gera uma pulga. Aí eu digo, mulher, e tua cunhada é especialista em quê? Qual é a área dela? Não, ela não é formalidade. Então tu tá ouvindo tua cunhada... Aí eu digo assim, se apegue a pessoas positivas, né? E isso eu falo, a gente fala até na questão de positivismo, aí tem gente que fala de efeito placebo, tem gente que fala em espiritualidade, então eu acredito muito nisso, na questão de espiritualidade e do que você acredita, né? Então eu converso muito com as pacientes em relação a isso, eu disse, olha, que às vezes a paciente acha que ali é o fim, tá? Tem um resultado, é um câncer e acabou, né? E não é. Eu digo, ó, isso aqui é o começo de tudo. Então a gente vai tratar para você ficar boa e ficar curada. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, que o resultado veio. Então não tem como voltar no tempo. É hoje, é isso aqui. Só que a gente vai tratar e você vai ficar boa. Você vai contar a história disso depois pra gente. É isso que eu digo a paciente. E às vezes tem pacientes que filtram bem, tem pacientes que ainda carregam aquela questão de, doutor, vai dar errado. Então assim, eu habitualmente eu tento acolher, explicar que a medicina em relação ao tratamento, em relação ao apoio familiar, então é extremamente importante. Eu digo, ó, não se apegue a uma cunhada dessa. Eu disse, minha filha, fique longe. Aí às vezes quando fala um comentário ruim, eu disse, foi tua vizinha, não foi? Aí ela disse, como é que o senhor sabe? Eu disse, bota ela longe, não entre nem na calçada dela. Eu digo, fique longe, que uma pessoa dessa não está trazendo coisa positiva para a senhora. E eu lhe digo, diga coisas que você está passando, para pessoas que você confia, para pessoas que vão te ajudar, para pessoas que vão te colocar para cima. Então eu digo isso para a paciente, olha, se cerque de pessoas que vão te acrescentar no tratamento. Então isso eu digo à paciente. Já tive situações da paciente dizer bem assim, doutor, eu não vou fazer o tratamento. Aí eu deixo de ser amigável e aí eu mudo. Eu digo, olha, é o seguinte, sente aí. Aí tá com o acompanhante e diz, olha, minha filha, você vai tratar por isso. Então eu já tive situação que eu tive que apertar. E essa paciente, tem uma paciente que ela disse, não vou tratar. E ela disse, não vou fazer nada. Eu disse, mulher, mas tu é jovem, então na conversa. Não vou, doutor, vou morrer e pronto, e o senhor deixa eu morrer. Eu disse, mas mulher, você trata, vai ficar curada. Sei que eu enchi o saco dessa paciente, que ela tem uns 10 anos já, que tratou inclusive o doutor Mais. E ela não foi operada comigo, foi operada com um colega. Mas eu encontro de vez com ela no doutor Mais. Eu digo, tá vendo, mulher? Curada. Curada. Então, assim, se apegar a pessoas que... Isso a gente fala, não só família, mas pessoas que do círculo ali, de equipe. Então, eu encaminho para nutricionista. Então, às vezes, a paciente diz, doutor, não vou fazer dieta, não. Mas mulher, pelo amor de Deus. Faça pelo menos para a gente fazer a cirurgia. Pelo menos faça a dieta. Aí eu tô fumando. Pare pelo menos para eu lhe operar. Para operar. Para não dar complicação, entendeu? Então, outras coisas que é diabetes, cigarro, obesidade, né, sobrepeso. Então, a gente já começa a cuidar. E eu vejo muitas pacientes do Dr. Grey já dizem, não, o Dr. Grey já passou para nutricionista, já me deu a dieta. Eu sou ótimo. Então, vai mantendo a dieta e vai fazendo atividade física. Que você vai ganhar muito com isso. Então, a gente vê realmente em vivo e nas pessoas que realmente as pacientes têm menos efeitos colaterais. E isso não é porque a gente está vendo, não. Isso tem cientificamente falando. Sim. Então, tem estudos mostrando que as pacientes que falam até musicoterapia, eu digo, ó, leva um livro, quando estiver fazendo a químio, se gosta de ler, leva um livro, ouve música, ou seja, muda o foco, ou entra com o ambiente. Um dos rodízios que eu mais gostei em Recife, quando eu rodei lá, foi no Hospital do Câncer, em fisioterapia. Essa de fisioterapia? O cara fez mastologia, mas o rodízio mais interessante, um dos mais assim, que me impactou como ser humano, foi a da fisioterapia. Porque eram pacientes que estavam lá, vamos botar assim, 50 mulheres fazendo fisio, então você tinha várias fisioterapeutas, e a gente rodava um mês lá, e o ambiente era tão positivo, de pessoas que venceram o câncer, né? Que você ficava assim, maravilhado. Então você estava ali aprendendo, porque tem as fisioterapeutas, e aí no final ela disse, ó, para você terminar o rodízio, você vai ter que fazer uma fisioterapia aqui em uma paciente. Aí eu fiz lá cinésio, enfaixamento na época, que a maioria eram pacientes que fizeram esvaziamento, então eram pacientes que tinham mais de 20 anos, 25 anos operadas, então na época tinha muita mastectomia também. E aí realmente era um ambiente que você, de vez de você dar apoio, você saía energizado, você dizia, meu Deus, que lugar fantástico, de tão resenha, uma brincava com a outra, tirava onda,
E assim, você parecia que você não estava no local oncológico. Você diz, rapaz, aqui o ambiente está ótimo. Tá bom rodar aqui todo dia. Mas você vê, é coisas que a gente vê da importância do apoio. Então, de família, de amigos, de pessoas, até na oncologia, a gente vê muitas pacientes. Doutor, encontrei com fulana, tá lá, tá fazendo químio, ela tá ótima, né? Já operou e tal. Então, você vê que elas se apoiam, né? Isso eu acho muito legal. Paulo, eu tenho uma dúvida. Aquela paciente que eu sei que não vai fazer quimioterapia antes da cirurgia, aquela paciente que vai cirurgia de início, Certo. né? Aí, como eu queria que uma dúvida muito frequente elas me perguntam como é que você escolhe entre a quadrantectomia e a mastectomia. Pronto, o que é que a gente vai ver? A gente sempre vê proporção. Então, a oncoplastia, né, que a gente chama, que na verdade o termo está querendo mudar já, mas ainda a gente usa, que no caso a gente faz a parte oncológica, ou seja, a gente faz o quadrante, e a gente faz uma reconstrução, uma plástica, né? Mas eu nem falo para os pacientes, não é plástico, porque o objetivo não é plástico, o objetivo é oncológico. Mas é uma coisa que vem da Itália, veio da Inglaterra, que veio mudando e viu que se a paciente fazia uma cirurgia, tinha um resultado bom, e lógico, a paciente que eles veem estatisticamente que as pacientes que preservam a mama, elas têm resultados melhores com a quimio, elas têm melhores resultados em relação à depressão, então há outros fatores psicológicos, porque ela continua com a mama. E aí você também tira um pouco do estigma oncológico, porque você, normalmente, quando a gente faz essa técnica, ela fica com aquela técnica de plástica, o T, né, que é o de Pitangui clássico, né, habitualmente, mas existem outras técnicas. Mas quando é que a gente escolhe, né, entre fazer um quadrante e fazer uma mastectomia? Então, a gente vê alguns parâmetros, ou seja, é uma lesão única, é a primeira coisa que a gente vai avaliar. Então, só tem uma lesão na mama, ou ele é multicêntrico, ou seja, tem vários lugares. É uma lesão multifocal, ou seja, ela está no mesmo quadrante ali, ou seja, tem duas aqui. Essa é a primeira coisa que a gente avalia. Segunda coisa que a gente avalia, a gente vai avaliar o tamanho da mama. Então, é uma mama grande. Então, eu consigo fazer um quadrante, ou seja, eu consigo tirar pelo menos 20% da área da mama. Então, até 20%, um quadrante com retalhos loco-regionais, ou seja, ali em volta eu tirei, com retalhos da própria glândula, eu descolo e monto a mama e pronto, eu não faço uma cirurgia mais ampla, né? Quando a gente tem que usar mais de 20, ou seja, entre 20 e 50 da mama, a gente opta pelas oncoplastias. Por quê? Porque vão causar deformidades. Então a gente opta por uma cirurgia que aquela área que foi tirada, em torno de quase 50%, eu tenho que jogar um retalho para preencher o espaço e diminuir a mama. E aí a gente tende habitualmente a querer fazer uma simetrização, ou seja, tentar diminuir a outra mama para isso. E aí, pacientes que têm tumores que pegam mais de 50%, a gente tende a fazer mastectomia. Ou quando são multicêntricos, né? Multifocais, ou quando ela já fez um quadrante e teve uma recidiva. Então, a gente, no proforme, tende a fazer masté, mas se você vê alguns trabalhos, tem situações que você pode fazer um novo quadrante. Apesar da paciente ter feito rádio, mas a gente, habitualmente, nós, por causa dos estudos maiores, mais antigos, a gente tende a fazer logo a masté, porque a paciente já fez rádio, então é mais prudente, né? Então, às vezes, a gente opta hoje por uma adenectomia, que é retirada da glândula, e colocação de prótese, até pela questão de resultado mesmo pós-cirúrgico, né? E quando é a decisão pela mastectomia, automaticamente a mulher já tem também indicação para fazer a reconstrução com a... Então, pela lei que existe, né, a prótese teria que ser dada ao serviço, mas a gente vê que muitos serviços não têm a prótese. Então, uma coisa que a gente está vendo hoje, atual, justamente pela essa dificuldade, às vezes, é uma coisa que está muito agora evoluindo, que chama lipoenxertia. Então, a lipoenxertia era inicialmente usado em face, né? E aí começou a se evoluir para a mama. Então, como uma opção para preenchimento de espaços em que você tem que tirar muito, mesmo com oncoplástia você precisa dar uma melhorada no resultado, tirar gorduras abdominais, e aí você coloca em centrífuga, você dilui, e aí existem técnicas para você preencher essa gordura na região onde foi tirado. Então hoje já tem a questão da lipoenxertia como uma opção para um refinamento da cirurgia também, e no caso, nas situações em que a gente não tem prótese, a gente usar uma lipoenxertia é uma opção. E tem paciente que às vezes diz, eu não quero prótese. Tem paciente que diz, eu não quero. Aí você pode pensar, não, a gente faz uma oncoplástica, deixa a mama pequena,
Então, isso vai muito também da conversa, viu, doutor Grey? Conversar com a paciente. Quando a paciente já é multada, não, aí a gente vai fazer uma cirurgia de adenectomia. O que é que acontece às vezes, né? O paciente tem uma mama muito grande, então a adenectomia, em um tempo só, em mamas muito grandes, o resultado não fica tão legal. Então, às vezes, o que é que pode se optar? Fazer uma mamoplastia redutora, ou seja, a gente faz uma ocoplástica, diminui bem, trata, tira o tumor, ela faz rádio, e em um segundo momento, com calma, tira-se e coloca-se a prótese. É uma opção também. Ou fazer uma técnica, que é a técnica da masculinizadora, né? Que é a retirada da mama masculinizadora, que a gente puxa e fica com aquela incisão vertical e faz um enxerto da areola. Então ela consegue fazer em um tempo só. Porém, ela não vai ficar com aquela cicatriz inteira, ela fica com uma cicatriz como se fosse uma cicatriz só aqui embaixo, né? E a areola é enxertada. Aí você consegue fazer em um tempo só. Então, você falou uma coisa muito importante, porque a gente teve um primeiro momento na mastologia que foi o movimento de a gente sair das cirurgias agressivas, as cirurgias mutiladoras, para as cirurgias mais conservadoras. Um segundo momento foi o linfonodo sentinela, que a gente faz o linfonodo sentinela, que foi uma coisa muito importante. Esse linfonodo sentinela, a gente conseguiu. Um segundo momento foi esse linfonodo sentinela, ou seja, a gente conseguir um estadiamento mais detalhado. E menos invasivo, menos invasivo, né? E agora tem uma coisa muito forte que está sendo a oncoplástica, né? Isso. Feita pelo mastologista. E já adiantando para o senhor do que o senhor falou, sentinela, já está tendo trabalhos de não fazer mais investigação da axila. Então já está indo para isso. E ainda tem mais uma coisa que a gente não comentou, que está também em alta, né? Que provavelmente daqui a alguns anos vai estar também mais barato, que é a crioablação, né? Que tem paciente que chega no consultório, doutor, que diabo é essa crioablação? Então, assim, a crioablação foi criada para questão cardíaca, de arritmia cardíaca, para próstata, então para outros tipos de câncer. E a Unifesp, junto com o Einstein e junto com o Hospital do Coração, estão fazendo um trabalho com alguns pacientes já em relação a fazer crioablação em pacientes com tumores até 2 centímetros, em que você congela aquele tumor, faz uma necrose, e aí eles viram que até 1 centímetro eles tiveram 100% de resposta, ou seja, teve necrose e após fazer a cirurgia e tirar aquela área, já não tinha mais tumor. Isso é fabuloso, né? Isso é de Israel, uma tecnologia que veio de Israel, e eles começaram a colocar em mama, só que é muito caro, custa 40 mil, né, hoje, mas lógico que mostrando esses resultados, principalmente para pacientes, vamos dizer assim, inicialmente, pacientes que não conseguem uma cirurgia, aguentam a cirurgia, porque isso é feito via consultório. Então, faz anestesia como se fosse fazer uma biópsia. Então ela faz aquela congelação, mas aí qual era o perfil das pacientes? Pacientes acima de 60 anos, pacientes que eram cirurgia upfront, ou seja, eram luminais. Então eles selecionaram esses pacientes, que isso está para sair resultados a mais, assim, mais robustos daqui a alguns anos, né? Com certeza. Então, essa parte de plástica está vindo muito forte agora, mas eu queria saber, assim, quais são as complicações e como é o pós-operatório dessa plástica associada ao tratamento oncológico? Então, nas oncoplásticas, a gente, lógico, como é uma cirurgia mais ampla, em que você joga retalho, e aí eu até digo ao paciente, não é plástica, por quê? Quando você faz uma cirurgia plástica, você faz a marcação igual de uma para outra. Quando você faz uma cirurgia oncológica, eu preciso tirar o câncer com margem. Então, às vezes, durante a cirurgia, a gente tem que mudar o que a gente estava no planejamento já como segunda, terceira opção, porque às vezes a médica diz, Paulo, tem mais câncer na região medial, tem mais câncer na região lateral. Então, isso aumenta também, lógico, os riscos de complicação no pós, porque você, quando vai fazer no caso, montagem da mama, às vezes o tumor é muito próximo do local de sutura. Então, ali vai sofrer mais. Então, você já começa a pensar, rapaz, aqui pode ter um sofrimentozinho maior. Então, essas coisas a gente tenta falar com o paciente, é uma cirurgia que vai trazer um resultado bom, que você vai tirar bastante tecido, porque nessas cirurgias você consegue tirar entre 20% a 50% do tecido mamário. Então, imagine aí quase a metade da mama, você consegue tirar, né, fazendo a quermesse ali, fazendo o ajeito da mama, e traz um resultado oncológico e um resultado que ela vai olhar e dizer, rapaz, você operou mesmo de câncer, né? Dá essa sensação, né? Lógico que, como eu digo, o objetivo não é plástico, mas o resultado
termina trazendo benefícios à paciente, né? E aí, outros problemas, né, que a gente pode ter, justamente na sutura. Então, a gente sempre orienta a paciente, por exemplo, quando faz uma cirurgia dessa, o sutiã cirúrgico. Então, o sutiã cirúrgico, ele é imprescindível. Então, ela tem que ficar pelo menos 60, 90 dias com o sutiã, eu recomendo pelo menos 60, porque ele vai diminuir seroma, que é uma complicação muito comum de acúmulo de líquido. Então, a gente às vezes coloca dreno, o paciente fica alguma semana com dreno, e para justamente diminuir esses seromas, hematomas, infecções, decência. Então, é muito comum, às vezes, a decência no local onde justamente tem mais tensão. Em relação à movimentação do braço, a gente dá algumas orientações em relação a não levantar mais que 90 graus. Na cama, ter apoio de alguém, ou seja, não fazer o apoio. Então, tem alguns detalhes no pós que a gente orienta. Eu gosto muito, como eu falo da questão integrativa, né? Eu vi muito estudo sobre vitamina C com arginina. Então, eu gosto muito de prescrever para paciente por uma questão de imunidade e por alguns estudos sobre a arginina em relação à cicatrização. Então, eu gosto de passar. É aquela história, mal não vai fazer. Então, é uma vitamina C. Então, eu passo normalmente para os pacientes. Às vezes, em algumas situações, a gente pode usar algumas coisas que a nutrição, às vezes já tem paciente que vem com o senhor, já vem fazendo algumas coisas da Impact, que é da Nestlé, ou seja, que tem ali arginina, tem proteínas, whey protein, então que vai, vamos dizer assim, proteger a paciente, você vai preparar essa paciente para a cirurgia. Então eu tive uma paciente recente, inclusive a paciente também do Dr. Grey, que ela passou a quimio muito mal, então era difícil e tal. E aí quando ela terminou a quimio, eu fiz, rapaz, ela merece, ela bem magrinha, eu disse, rapaz, vou passar um suplemento para ela. E passei, vou fazer jabá aqui, né, propaganda, passei um suplemento. E aí, esse suplemento, rapaz, eu passei assim, ó, você vai tomar, ela operou com 20 dias, logo com 30 dias depois da última quimio. Pronto, ela tomou 30 dias esse suplemento. Eu disse, não, você vai tomar 15 dias porque é mais caro, né, então você toma. Rapaz, ela voltou para mim e fez, doutor Paulo, eu estou tomando todo dia agora. Até numa cirurgia ela continuou tomando. Eu disse, continue. Ela disse, mudou minha nutrição, mudou minha... Ela disse, rapaz, esse suplemento para mim foi ótimo. Então, assim, em alguns pacientes, vale o investimento de uma coisa desse tipo. Lógico que a gente vai individualizar. Então, a vitamina C com arginina é mais barato do que você comprar vamos dizer assim, um pronto gelado que você vai tomar todo dia. Então, a gente vê a situação de cada um. Então, assim... É importante essa questão da nutrição justamente porque a gente vê que tem resultados em relação no pré e no pós-cirúrgico. Então, mas deixa eu me defender, que eu sei quem é ela danada e ela vai estar assistindo. Ela quase me matou do coração, por quê? Todas vão com a avaliação da nutricionista, tudo direitinho, né? No sábado à noite, a beleza comeu uma pizza com catupiry. No sábado à noite. Quase. Tava desejando. Quase. Aí foi aquele estresse. Quando foi uns 21 dias depois, que ela já é magrinha, né? Ela já é magrinha. Ela quase não tem mama, ela já é magrinha, né? Quando foi 2 semanas depois, ela estava com desejo. Comeu 2 latas de sardinha, fazendo quimioterapia. E quando foi, no sábado à noite, né? Aí eu falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, passe mal durante a semana, porque seu oncologista já tá velhinho e ele precisa descansar no sábado. Que justamente foi ela. Ela foi ela mesmo. Aí foi o que ela fez. Ela perdeu quase 6, 8 quilos, não foi? E ela já é magrinha. Já é magrinha. Aí deu uma recuperada. Foi. Rapaz, ela melhorou muito. E a cicatrização foi maravilhosa. Foi. Excelente. Foi maravilhosa. A gente fez uma adenectomia, porque a mama é muito pequena, e colocou uma prótese. Ao mesmo tempo, na cirurgia dela. Doutor Paulo Giovanni, passei por todas as etapas do meu tratamento, inclusive cirurgia, pós-cirúrgico e tal. Ok, mas aí veio a recidiva. E aí? Eu acho que é o momento pior no consultório, a recidiva. Eu acho que tanto para mim como para o Dr. Grey. Porque é complicado, porque assim, imagine uma paciente passar tudo de novo, reviver todo aquele sofrimento, né? E às vezes a recidiva ela não vem local, né? Às vezes ela vem com recidiva em outros órgãos, né? E aí, assim, graças a Deus a medicina evolui, a gente vê que a oncologia com biológicos, com medicações-alvos, então ela vem evoluindo muito em relação à sobrevida dessas pacientes. Então realmente isso dá um ânimo para a gente em relação à medicina, pelo conhecimento, né, que vai se tendo, e de a gente dar sobrevida a essas pacientes que às vezes não tinha muito o que fazer, né?
E hoje a gente vê com o advento de novas medicações que estão chegando no mercado, que você vê um feedback bom, né? Mas assim, eu acho que é um momento muito ruim, né? E assim, a gente tem que estar com a paciente naquele momento e tem que explicar para ela. Às vezes eu vejo isso, às vezes a paciente chega com metástase e às vezes o colega não falou para ela que está com metástase. Não explicou o que era metástase para ela. Então, eu fico, meu Deus, então vai ter que ser eu. Aí eu vou explicar e às vezes cai a ficha. Pessoal, mas tem um tratamento e tal, a gente vai tratar. E assim, a gente vê que muitas pacientes, como eu estava dizendo aqui, elas não querem fazer a mudança do estilo de vida, elas não querem. Então você isso fala, implica, né? nossa, como implica, como a gente sabe estatisticamente em relação a isso. Então assim, a gente vai ter que vivenciar aquilo, vai ser um oncologista, com um mastologista. Atualmente as recidivas locais a gente tende a fazer uma nova abordagem. Recidivas fora dali, aí realmente é a oncologia, porque a gente vê que não há ganho na mama em relação à manipulação, pelo contrário, tem trabalhos que às vezes a manipulação piora as lesões fora da mama. Então a gente vai sempre ter um feedback com o oncologista para a gente ver a melhor proposta, né? Mas realmente é um momento que eu acho muito ruim no consultório, a recidiva, porque a paciente ela já passou por tudo aquilo e vem e começa tudo de novo e ela diz, doutor, mas vou fazer químio de novo. Vou passar por tudo isso de novo. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu acho que o programa foi maravilhoso. Uma aula, né? A gente Uma aula. fica assim, encantado, né? Uma aula. Todo mundo que já passou, que tem um amigo ou amiga que está enfrentando o processo de câncer, sempre quer saber mais. E é por isso que o podcast da Casa Azul é tão importante, porque ele é esse canal de comunicação que ajuda as pessoas a entenderem até mesmo sobre comportamento, né? Hoje a gente falou aqui, trouxe o mastologista, mas a gente teve uma aula de humanidade, de como você se comportar, do que você não falar para a pessoa que está enfrentando a doença, não é, doutor Grey? Com certeza. Então, assim, eu acho que quando a gente... Eu nunca esperaria ver o que eu estou vendo hoje com minhas pacientes. Então, nós chegamos aqui em 2005, no Vale do São Francisco, então já estou 20 anos aqui. Eu nunca esperaria ter a Casa Azul, mas hoje eu entendo que a Casa Azul foi uma missão que veio que essa missão caiu assim como um meteoro. Eu entendo que enquanto eu estiver vivo eu vou ter a Casa Azul. Hoje eu entendo isso, né? Mas uma coisa assim, a oncologia teve tantos avanços, que hoje a gente tem pacientes que, apesar da uma recidiva local, que estão curadas. Sim, perfeito. E hoje eu estou tendo uma coisa que eu nunca imaginaria ver, porque já estou com minhas pacientes, vozinhas, que já passaram 8, 10 anos, já curadas de câncer, e a gente conseguindo curar o segundo câncer na mama contralateral. Sim. Então é uma coisa assim, uma coisa que eu nunca tinha visto isso na residência, ou seja, na residência eu tinha uma ideia do câncer de mama e hoje a gente já vê as pacientes curadas a longo prazo, que é uma coisa muito válida. Então, eu acho que enquanto a gente tiver você se juntar com pessoas do bem, formar essa corrente do bem, cada vez mais trazer pessoas do nível de Paulo Giovanni, que foi uma aula hoje, um nível altíssimo, inclusive, eu acho que nossa tendência é só seguir adiante e colher mais frutos. Então, eu queria agradecer a Paulo Giovanni, eu queria agradecer a Leciano. O programa foi maravilhoso e deixar Paulo fazer nossa mensagem final. Agradecer, né? Porque é uma honra estar aqui hoje com vocês, né? Fico honrado, né? Esse convite. Para cá. Fico honrado por esse convite. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui, porque eu, quando cheguei na cidade, eu conheci o Dr. Grey, né? Inclusive, eu levei um colega lá, que foi um amigo em comum, Jomário, lá na APAM, na época que ele veio trabalhar aqui. E foi uma honra conhecer todo o serviço naquela época, né? E meu sonho sempre foi trabalhar no SUS, né? Meu sonho era trabalhar no SUS. E hoje eu opero no SUS, eu trato as pacientes no SUS, então, assim, eu realizei um sonho, né? E, assim, eu fico honrado em estar aqui hoje, participando da Casa Azul, da importância da Casa Azul na cidade, na região todinha, né? Então, ele fala das minhas parentes, né? Então, ele tem muitas pacientes que são minhas parentes, né? Eu digo que é parente porque naquela região ali todo mundo é parente, né? Então, falo meus primos, inclusive encontrei uma prima hoje aqui, então o mundo é pequeno, né?
Mas assim, a gente fica muito honrado de estar aqui hoje, vivendo isso, né? De podendo trazer isso para as pacientes, esse conhecimento, né? De estar o programa com esse intuito de mostrar à paciente o que ela pode fazer, né? O que é cada especialidade, porque tem muito paciente que não tem noção do que cada um faz, né? Então, assim, é importante isso, a quem procurar, né? E procurar a Casa Azul, se for preciso, lógico. O Dr. Grey está lá sempre aberto para receber as pessoas, né? Então, eu tenho muitos pacientes que são da Casa Azul, tenho uns pacientes que são do consultório, que eu encaminho lá para o Dr. Grey. Recebo muitos pacientes do Dr. Grey também. Então, a gente trabalha em conjunto aí para fazer o melhor para os pacientes, que eu acho que nossa missão aqui é isso, né? Então, acho que a missão da gente como médico, né? Eu acho, né? No meu pensamento, é trazer o bem, né? Levar o bem para o outro, né? Então, o que a gente puder fazer para dar uma esperança, para a gente tratar, fazer o melhor que a ciência pode nos oferecer e que na região possa oferecer, a gente vai fazer aquilo pelo outro, pela paciente, para que ela possa viver com a família dela, para ela poder viver, né? Para ela viver, né? O mais importante é viver, né? Pois é, e como a gente hoje, né, teve essa super aula aqui, a gente entendeu que o diagnóstico não é o fim, pode ser o recomeço de uma linda história de sucesso. E você pode fazer parte de tudo isso, da Casa Azul, sendo um mensalista, contribuindo com essa causa, porque aqui a gente trata mulheres com câncer de mama com sua ajuda. Então, se você ainda não conhece a Casa Azul, acesse as nossas redes sociais e faça parte dessa corrente do bem. Até a próxima! Até a próxima.